Fala, turma. Falar do Vino 11, isso é um comunicado ao mercado, não é nem um fato relevante. Deveria ser chamado fato relevante, comunicado ao mercado sobre uma venda aqui que o Vino fez. A gente já vai falar disso, vamos dar uma olhada no relatório do fundo. Assim, né? Vino 11 de Laje, surgiu com uma proposta de Laje Boutique. Era um fundo que eu confesso que quando eu olhava para as lajes me interessava por ter uma característica, um perfil diferente de locação de lajes, lajes mais boutique, menores. Então eu sempre entendi que eram lajes mais fáceis para se locar, prédios mais líquidos para se vender, caso quisessem vender, ou participações no edifício. Mas o fundo, eu não comprei, nunca fui cotista do fundo, mas ao meu ver ele foi perdendo a mão é, com o decorrer dos anos. Ele não manteve aquela proposta, né, de manter as lajes boutiques, principalmente com aquele imóvel da Globo ali comprado, que vem junto com uma alavancagem muito significativa. Fundo de lajes não pode fazer alavancagem, não deveriam fazer alavancagem, a gente vai estar vendo isso. Os fundos que fizeram e não conseguiram eliminar sua alavancagem quando a Selic subiu bastante, estão passando por problemas, ou estão postergando o pagamento, renegociando, levando lá para frente, né, automaticamente pagando um pouco mais de juros sobre isso, enfim, né? Minha opinião é que as lajes elas têm mais dificuldades aí para crescer de forma alavancada. É, taxa de performance, o fundo cobra aqui, mas enfim, não é sobre isso que eu vou falar. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório da gestão e dar uma olhada nessa venda que o fundo fez. Né? O yield aqui sempre de 12, sempre 1%, yield interessante, né? Mas a cota a mercado, isso porque sempre cai, o dividendo também veio caindo aqui, a cota caiu mais, corrigiu e vai mantendo esse 1%. Contratos com vencimento após 2027, 78% da receita. Então, para ficar de olho. Em agosto 25, o Vino gerou um resultado de 0,04 e está pagando 0,5. Ele tem bastante reserva, né? 0,17 de reserva e ainda tem esse 0,19 aqui, que ele tem a receber, que não é recorrente, obviamente, da venda que eles fizeram, né, do EBM 336, relativa à parcela de abril aqui, né? Então ele tem um resultado interessante ainda a distribuir para os cotistas, mas percebe que nem isso faz a cota subir. Claro que nós temos uma Selic há bastante tempo alta, e a gente vai entender de fato essa situação desses fundos mais complicados, mais arriscados, que tem problemas significativos para resolver, quando a Selic cair, aí a gente vai ver o interesse do mercado nesse tipo de fundo. Se de repente ele se torna uma oportunidade para fazer um trade, né, ali na frente, então alguém com bastante dinheiro compra ali uns 50 mil, 70, 100 mil aqui, e quando a cota sai dos 5, for de repente a uns 7, 7,50, vende, coloca um dinheiro no bolso. Isso é o que pode fazer a cota, a meu ver, no meu entender, do Vino 11 subir. Pensando em investimento de longo prazo, eu não vejo tão interessante. Pelo menos desde que surgiu, o Vino não vem entregando um resultado interessante aos seus cotistas. Ainda no mês foi liquidada a última parcela do CRI 13, vinculado ao ativo BM 336, em linha com o vencimento original da dívida. Com isso, o fundo elimina mais uma obrigação do seu passivo, reduzindo a necessidade futura de caixa, que não é. Essa necessidade ela está bem curtinha, né? Já já vai precisar de caixa de novo. Para outubro está previsto o vencimento da dívida do Red Doc Lobo, contratada a CDI 247. Assim, ao final do ano, o passivo do fundo será composto por apenas 3 dívidas. O CRI Globo, que é o grande aqui, o CRI Vino, CDI mais 3,5, e o CDI Red Doc Lobo Série IPCA 5,57. Um dos principais focos da gestão segue sendo a melhora estrutural do capital do fundo e a redução gradual do endividamento, o que pode envolver reciclagem dos ativos e a busca contínua por maior eficiência financeira. E aí, nessa de fazer a reciclagem, está aqui, né? A venda, apresenta data, o fundo concluiu a venda do ativo localizado na Alameda Araguaia, o número aqui na Alphaville, locado aqui para CIA, Modas, por 40 milhões, equivalente a 5.063 no metro quadrado. Aí vem um problema, né? 40 milhões e o fundo pagou 46 milhões. A gente vai ver, né? Com os recursos oriundos da venda, o fundo está realizando a recompra facultativa integral da primeira e segunda série da emissão aqui do CRI Vino, aqui, né? CRI Vino, a CDI mais 3,5. O fundo reduziu sua despesa financeira total em aproximadamente 15%. Dessa forma, o efeito combinado das transações incrementará
a geração mensal de rendimento do fundo em 0,001 cota. Então esse aqui é o imóvel, foi vendido com prejuízo se eu excluir o valor de locação aqui, tá? Se eu pegar só o imóvel, né? A área bruta, o ativo total aqui de 7.900 metros quadrados foi adquirido em 2020 por 46 milhões. Em 2022, a locatária ingressou com ação revisional, isso também é loucura, né? Que resultou numa redução temporária de 20% do valor de locação vigente à época. Esse processo foi encerrado em 2024, quando as partes firmaram um acordo tornando o aluguel reduzido e definitivo e negociaram a extensão do prazo de vigência de locação até 2022 com natureza típica, não é nem atípico aqui, né? É típico. E a concessão aqui de 1 milhão que o fundo foi pagando para fazer aqui, dividido em 8 parcelas, um acordo, né? Nessa renovação aqui, para fazer melhorias ali dentro do imóvel. Em função dessa repactuação, o aluguel praticado atualmente no imóvel apresentou desde a sua aquisição uma variação acumulada positiva de 10, enquanto a inflação no período foi de 35. Obviamente isso aqui não foi nada interessante para o Vino 11, foi um negócio bem ruim, para dizer a verdade, né? Eu tive um monousuário que representava cerca de 5% do resultado proveniente dos imóveis do fundo, enquanto se Alphaville, região que, embora tenha a presença das sedes das empresas, está fora dos principais polos corporativos do país. Essa combinação do contrato típico, concentrado em um único inquilino e localização secundária, eleva o risco de reposicionamento e eventual saída da locatária, que tornava esse imóvel menos estratégico no portfólio do fundo. Resumindo essa parte que eu deixei em destaque roxa, blá 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 aqui, maior respeito aqui, mas vamos pegar uma partezinha aqui, tá? Maior respeito a gestor e tudo mais. Mas vamos lá, região em Alphaville. Então a região que não é mais interessante. Já foi alguma vez interessante? Provavelmente não. Está fora dos principais polos corporativos. E quando compraram, isso não foi avaliado? Foi avaliado ou não? Então assim, provavelmente já tinha-se essa noção que não se encontra, mas compraram mesmo assim. E aí tem a questão da combinação do contrato típico concentrado em um único inquilino. O contrato não foi renovado aqui até 2032, então também não cola, né? A verdade é que o fundo precisa de dinheiro, é onde apareceu uma oportunidade de venda, venderam abaixo daquilo que pagaram, excluindo de novo aqui o valor recebido em aluguéis, e é isso aí. Né? A verdade é essa explicação que cola aqui, que estão tentando colar aqui, que é a região de Alphaville, contrato típico, concentrado em um único inquilino, para mim não cola, porque vamos lá, você compra um imóvel, não está nos principais polos corporativos. Você comprou, já sabe disso. E ainda assim você compra, aí você vai comprar e ter representação de 5% de receita nesse imóvel. Mas peraí, você tem uma concentração de receita com a Globo aqui muito maior, né? Não é aqui, né? Com a Globo muito maior aqui embaixo, certo? Não só com a Globo, né? Você tem essa concentração de receita aqui e o problema ficou essa concentração aqui. Você tem a concentração com a própria casa, com a Vitacom, com a BMA Advogados, representa 7%. Então, convenhamos, né? Não cola essa desculpa. Eu chamo aqui de desculpa que foi dada aqui para vender. Venderam, queimar dinheiro, venda ruim. A gente já vai ver aqui que a TIR não é boa. Né? A venda resultará em um resultado negativo de 0,15, que será integralmente absorvido pelo resultado acumulado não distribuído do fundo, de forma que não há impacto sobre a estimativa de rendimento divulgada até 2025. Mesmo com o resultado negativo auferido na venda do ativo, o investimento resultou em uma taxa interna de 5,2 a TIR ao ano, e um múltiplo de capital investido de 1,23 em função principalmente do recebimento dos aluguéis ao longo do investimento e pela inexistência de custo de manutenção, uma vez que era a locatária responsável por isso. Né? Adicionalmente, a venda do ativo permitiu ao fundo realizar a recompra integral, aqui sem qualquer múltiplo pré-pagamento, do Vino aqui, que a gente já viu ali em cima do CRI Vino, a CDI mais 3,5. Certo? E aqui a gente vê a redução da dívida em relação ao que está no último relatório. Do ponto de vista de caixa de obrigações futuras, após essa transação, o fundo passa a contar com caixa suficiente para honrar suas obrigações até o segundo semestre de 2027. Na verdade, aqui em 26, o fundo ele tem um restinho de saldo, vem aqui obrigações de amortização em 27, então muito antes provavelmente desse 27 o fundo já vai precisar de dinheiro. Né? Assim, uma venda ruim. Essa que é a verdade, né? Uma venda ruim aqui para o fundo, que não gerou resultado e que queimou dinheiro, de fato, dos cotistas, né? Por compras ruins. Então, a justificativa que deram para vender não cola. É a verdade que estão vendendo aquilo que dá para vender, certo? Aí aqui a gestão lá atrás em relação ao portfólio,
movimentações, teve renovação aqui com a própria casa, né? Até 2030, um contrato com a Vinci Compass, já havia previsão de extensão do contrato, atípico, referente a 2.000 metros quadrados, até 2030, enfim. Foi acordada a renovação do contrato da Austral, ocupante aqui do terceiro andar, até 2030, e mais dois contratos renovados aqui até 2028 e 2030 com esses locatários aqui, certo? No ativo Vitacorá, também em agosto foi celebrado um novo contrato de locação dentro da operação de coworking, administrado pela Regus, não sei se é assim que pronuncia, no modelo Revin Share. Na verdade, isso aqui é um modelo de contrato, mais ou menos como os shoppings fazem, que são contratos onde você tem um aluguel mínimo que você paga e você tem mais uma participação ali em relação ao lucro que tiver da empresa e tudo mais, você ganha um porcentagem a mais. Né? Contrato com 2 anos aqui, único ocupante. Então a gente vê que a receita, o resultado de imóveis versus a despesa financeira é coisa absurda aqui. Deram umas pernadas que não dá para entender, né? Na época, porque fizeram isso. Eu acompanhava bastante mais o Vino, né? Eu estou trazendo uma atualização aqui para o canal, porque não muda muita coisa de um mês para o outro. E até porque a base de cotistas do Vino ainda é bem significativa. Ela vem diminuindo, estava em quase 460 mil e agora está em 142 mil, mas ainda tem uma base significativa. E eu acredito muito que, quer dizer, aqui pelo gráfico a gente vê que está caindo, mas eu acredito que muita gente ainda segue recomprando, ou para melhorar o seu preço médio, para no futuro de repente vender, e acaba deixando oportunidades de outros fundos de lado, porque não quis assumir um prejuízo aqui, né? Já que o fundo negociou uma boa parte da vida dele a próxima ao VP, e aí foi caindo depois, certo? A gente vê também que a questão de volume aqui de negociação, a liquidez do fundo é baixa, então, para trazer grandes players aqui também não é muito interessante. É meio milhão aqui, eu falei de 100 mil reais. Olha, não vejo alguém colocando de repente 100 mil reais numa tacada aqui, porque mexeria no preço. Não tem uma liquidez tão interessante, né? Então, de repente, aquilo que eu falei ali em cima sobre a Selic cair, e aí subir aqui a cotação, porque algumas pessoas se interessariam em comprar para fazer dinheiro, e de repente alguém com 100, 150 mil entraria aqui, acho que talvez não aconteceria porque a liquidez é baixinha, né? Mas a gente vai ver isso quando a Selic cair. Aí a gente vai ver como é que está a situação de alguns fundos. 32, 34 milhões aqui, isso aqui provavelmente não está atualizado em relação à venda, né, que eu acabei de falar, mas que seja, né, já vai ser quitado aqui, esse CRI aqui vai ser quitado, então a dívida aqui ela é um pouquinho menor em relação ao que está aqui. Mas a gente vê que a situação do fundo continua complicada. Essa compra aqui, eu não sei de onde o fundo vai tirar aqui para comprar. Vai ter que vender bem mais imóveis aqui, né? Taxa de ocupação média está aumentando, a vacância no fundo também. E aqui a gente tem a concentração por locatários. No fundo como o Vino, se a gente analisar, locatários aqui com 7%, é bastante coisa, né? 4% é bastante coisa. Imagina, sai aqui 4%, mais um inquilino. Quer dizer, aqui foi renovado, né? O Austral, acho que é aqui, né? Quer dizer, pela cor do gráfico aqui, acho que são outros, né? Mas, enfim, é bastante coisa, né? 3% é bastante coisa para um fundo pequeno, é um fundo pequeno de concentração de receita que está aqui, ó. Aqui, né? Aqui é uma concentração de receita, eles até deixam em destaque, isso aqui é um contrato atípico, né? Assim como esses 2%. Mas ainda assim é uma concentração de receita significativa. Então qualquer 3% que sai aqui é problemático para o fundo, né? Aí os vencimentos, o restante aqui do fundo e os imóveis, né? Não tem. Acho que para mim aqui a situação do fundo ela é mais complicada. Na época, né, que eu olhava o fundo, eu olhava porque os imóveis eram menores. Eu entendia que para locação talvez seja até mais fácil, né? Mas também não se mostrou. A gente está vendo aqui a taxa de ocupação de alguns imóveis, né? 64%, taxa de ocupação aqui 66%, enfim, né? Um fundo, uma solução talvez aqui para o fundo. Ó, esse é um perfil de imóvel que não vejo sentido terem comprado, né? Nenhum sentido, né? Até hoje eu não entendo isso aqui. Por mais que a gestão tentou explicar, não dá para entender. A verdade é que a solução talvez para o Vino 11 seria ser vendido, incorporado para outro fundo imobiliário que tivesse interesse em adquirir o fundo, e aí diminui essa concentração de receita, dá uma diminuída na alavancagem, mas a questão é que fundo também tem grana aí para fazer isso hoje, né? E os descontos hoje em relação ao VP, os outros lares também estão nessa situação.
Olha, a situação aqui eu diria que vai para alguns anos aqui para se resolver no Vino 11, tá? Quem é cotista do fundo tem que analisar por conta própria, né? Se vale a pena continuar ou não. Mas é um fundo problemático, tá? E para você que está investindo e está na dúvida do que fazer, né? Eu tenho esse relatório aqui que vai eliminar qualquer dúvida que você tenha, tá? Inclusive tem fundos de lajes aqui dentro. Apesar de eu não gostar do segmento, eu trouxe 2 fundos de lajes aqui, 2 com características diferentes. Então, eles, para quem gosta do segmento, eles vão se complementar, tá? E aí você escolhe esses fundos imobiliários de acordo com o teu perfil, né? Perfil mais conservador ou mais arrojado. Eu até no futuro pretendo talvez adicionar mais alguns fundos aqui dentro. E caso você compre o relatório hoje, desde que você guarde o link ali, basta baixar a atualização lá dentro do relatório, do Hotmart lá, e você tem a atualização do relatório. Custa R$ 29,90, é um relatório baratinho e eu acredito bastante aí que vai te ajudar a investir, tá? O link desse relatório está na descrição desse vídeo e também na descrição do canal, tá? Estou recebendo bastante relatos de pessoas que compraram o relatório, gostaram e está ajudando, né, a montar a sua própria carteira por conta, né? Porque ele é bem explicativo e bem objetivo, tá bom? Então é isso que nós temos o Vino 11, vamos seguir acompanhando, né? No futuro a gente traz mais informações a respeito do fundo e vamos ver aí o desenrolar aí da situação do Vino 11.